Olá, boas noites, como estão? Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, né? A gente na aula de hoje vai trabalhar o presente do subjuntivo, né? Revisar o presente do subjuntivo, falar sobre o presente do subjuntivo. A gente está aqui fazendo um reforço, uma revisão do conteúdo que a gente vem trabalhando nesse primeiro semestre. Vamos lá? Vocês sabem que são duas aulas, né? Uma aula ao vivo e uma aula que fica gravada para vocês depois acompanharem através do site do canal Educação. Então, estou só lembrando, né, vocês sabem disso, mas é para reforçar de que a segunda aula de hoje, ela sempre é gravada e é postada, né, depois no site do canal Educação e vocês ficam no compromisso de assistir essa aula em outra ocasião, no tempo que vocês acharem melhor. Então, a gente vai revisar hoje o presente do subjuntivo. Vamos lembrar que o presente do subjuntivo ele é usado para a gente falar de ações hipotéticas, para a gente falar de desejo, para a gente expressar dúvida. Por isso, quando a gente conjuga o presente do subjuntivo, quando a gente aprende a conjugar os verbos do subjuntivo, a gente usa um que eu cante, que eu compre, que nós outros viajemos, né? Como acontece no português. Talvez eu viaje, pode ser que eu coma, talvez eu compre aquele livro. Quando eu falo talvez eu compre aquele livro, é dúvida, né? Não é certo. É uma probabilidade, há uma hipótese de que eu compre, de que eu venha a comprar, né? Que eu compre esse livro. Isso é o subjuntivo. Outra coisa que a gente aprendeu nas aulas também é que o presente do subjuntivo, ele pode ser usado, né? Ele é usado, na verdade, não é nem que pode, ele é usado para construir o imperativo, que é assunto que a gente vai trabalhar, que a gente vai estudar na sequência, né? Nesse terceiro bimestre, né? A gente está trabalhando o subjuntivo, portanto, com o intuito de construir também, né? Com o intuito de no futuro construir, conhecer o imperativo. Principalmente aqui eu destaco o imperativo negativo. Quando a gente dá uma ordem negativa, não faça isso, não diga, não compre essa comida, não coma isso, ou não falemos sobre esse assunto, né? A forma verbal que eu uso para dar uma ordem negativa, essa forma verbal, ela deriva do presente do subjuntivo, da forma como está aqui, do jeito que é conjugado aqui, ele vai para o imperativo negativo. A diferença é que vai estar acompanhado de uma partícula negativa, né? Então, isso é assunto que a gente vai ver na sequência, né? Imperativo negativo. Estou falando tudo isso agora para a gente lembrar do que a gente já viu e do que já foi falado para vocês a respeito do presente do subjuntivo. Na aula de hoje, que é uma revisão, né? Como toda aula de revisão, a gente vai voltar a destacar, a falar sobre o presente do subjuntivo. Então, eu digo aqui assim, el modo subjuntivo representa hechos virtuales. A gente vai fazer a primeira leitura em espanhol, tá? Como a gente sempre faz. Na sequência, eu traduzo. El modo subjuntivo representa hechos virtuales que se desean, que se ponen en duda, que se recomiendan, se consideran posibles, se anticipan, agradan, etc. El subjuntivo aparece en cláusulas u oraciones subordinadas, es decir, que dependen de una cláusula u oración principal, matriz da oração, em modo indicativo, né? O que é que a gente fala aqui? Aqui se diz o seguinte, o modo subjuntivo representa fatos virtuais, né? Por que fatos virtuais? Porque não estou falando de algo concreto que aconteceu, que vai acontecer, como é o caso do indicativo. O indicativo eu falo de fatos no presente, no passado, no futuro, mas que são certos, que aconteceu ou não, né? Ou que vão acontecer. Aqui é o contrário, né? Por isso que é outro modo, é o subjuntivo. Há uma probabilidade,
há uma hipótese, há uma possibilidade de que essa ação venha a ocorrer. Por isso que a gente chamou aqui no material de fatos virtuais, né? Fatos virtuais que se desejam, né? Que se usa para expressar desejo, que se deseja, né? Tomara que chova, ojalá llueva, é um desejo. Que se põem em dúvida, né? Que se desejam, que se colocam em dúvida, né? Não creio que tu consigas correr tanto, né? Se coloca em dúvida. Se recomendam, para você fazer uma recomendação. Se consideram possíveis, algo possível de ocorrer, né? Que se considera possível de ocorrer. Que se antecipam, agradam, etc. Nos exemplos que a gente traz aqui, a gente traz essas intenções, essas várias intenções. O subjuntivo aparece em cláusulas ou orações subordinadas, ou seja, que dependem de uma cláusula de algo, né, ou oração principal, no modo indicativo, tá? Veja o meu primeiro exemplo. Deseamos que esté bien. Desejamos, é indicativo, que estejas bem. Em português você diz deseamos, quando ele fala que depende de uma cláusula ou oração principal no modo indicativo, né? Não especifica o tempo, presente, passado, modo indicativo, né? Então, deseamos que estés bien, deseamos, está no indicativo, e que estés bien, desejamos que estejas bem, esse aqui é o presente do subjuntivo, né? Está sendo usado aqui para expressar desejo. Dudo, indicativo, que chova, né? Dúvida. Duvido que chova. Que chova, né? Chova é subjuntivo. Espero que mi bici não desapareça. Espero é indicativo. Que mi bicicleta não desapareça é subjuntivo. Siento que esté enferma. Sinto, indicativo. Lamento que você esteja enferma, doente. Que esté usted enferma, né? Os verbos para usted têm a mesma forma dos verbos os verbos para usted, eles estão em terceira pessoa, né? A forma verbal, ela é a mesma de ele, eja, né? Em terceira pessoa. Não creio que o professor nos dê tarefa. Não creio, não acredito. É indicativo. Que o professor nos dê, verbo dar, né? É subjuntivo. Não creio que o professor nos dê tarefa hoje. Não acredito que o professor nos dê tarefa, né? Nos passe tarefa hoje. Me alegro que haga sol. Me alegro é indicativo. Que haga sol, que faça sol é subjuntivo. Então, quando ele fala que depende de uma oração matriz, né, de uma cláusula no indicativo, tá aqui, ó, deseamos, dudo, espero, siento, no creio, me alegro. E o que eu marquei de marca-texto é subjuntivo. É presente do subjuntivo. E fala um pouco mais, aprofunda um pouco mais. Ele presente de subjuntivo. Então, se subordina a algo, né? Aunque tenhamos problemas, seremos felizes, né? Aí repete. Você tem aqui um verbo no subjuntivo, tengamos, e seremos, indicativo. Essa frase é mais ou menos assim. Embora tenhamos problemas, seremos felizes, tá? Então tá aqui. Opa. Era para ser marca-texto. Esse é o modo de las acciones hipotéticas deseadas. Ojalá viajemos la próxima semana. É o modo das ações hipotéticas desejadas. Deus queira, tomara que viajemos, né, na próxima semana. Vejamos o presente do subjuntivo.
Aqui nessa parte do material, a gente vai seguir ou vai mostrar algumas expressões, né? Alguns advérbios, né? Ou conjunções, portanto, algumas expressões, algumas palavras que, quando se associam ao subjuntivo, elas trazem determinada ideia. Por isso o quadrinho está dividido ali em dois, ó. E diz assim: el subjuntivo expressa possibilidade en el futuro com as seguintes expressões. Então, o subjuntivo expressa uma possibilidade futura, de algo futuro, de uma ação futura, com as seguintes expressões. Talvez, que é dúvida, talvez cheguemos tarde esta noite. Né? O verbo no subjuntivo, né, pessoal? Qual é mesmo? Qual verbo você acha que está no subjuntivo? Só tem um, né? Cheguemos. Quiçá ou quizás tá um ao lado do outro, porque é um advérbio também de dúvida. Você pode traduzir como talvez para o português ou como quiçá, porque existe esse advérbio em espanhol, quiçá, em português, em ambas línguas, mas eu estava querendo dizer que existe ele em português, é escrito com cedilha, quiçá, e se usa, equivalente a talvez, sinônimos. Então, quiçá ou quizás, em espanhol com ou sem o S, tanto faz, compre este livro, né? É uma possibilidade. Não é certo. Puede ser que coma algumas legumbres. O ser está entre parênteses, porque normalmente em espanhol, ou é comum, que não se diga o ser. Puede que coma algumas legumbres. Puede que coma, né? Já se entende que é uma possibilidade, né? Que coma. Que eu coma algumas legumbres. Siempre que no quede com recuperações, iré viajar, né? Siempre é um advérbio de tempo, né? Que não quede, que não fique, de recuperação, viajarei, irei viajar, tá bom? Para você expressar desejos no futuro, né? Desejar que algo ocorra. Ojalá terminemos la tarea a tiempo. Ojalá é uma expressão de desejo, né? Em português seria mais ou menos tomara, Deus queira, né? Deus ajude, né? Que quem fala espanhol usa muito para expressar desejo. Ojalá, 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 se usa muitíssimo. Então, ojalá terminemos a tarefa a tempo. Deus queira, tomara, que terminemos a tarefa a tempo. La tarea, a tarefa. Para você falar do futuro, né? De algo que vai ocorrer no futuro. Né? Aqui a gente usou o futuro imperfeito. Então, ó, quando acabe, quando eu acabe, ó, aqui o verbo no subjuntivo, la tarea, escutarei, verbo aqui está no futuro, música. Não fala que é usado para falar do futuro. Então, quando eu acabe la tarea, escutarei música. Expressão especial que lleva subjuntivo. Quando eu falo aqui expressão especial, é porque, e na verdade também, é para chamar a atenção. A chamar a atenção para quê? Para que o como, em espanhol, acompanhado de um verbo no subjuntivo, ele expressa uma condição. Essa frase aqui, a pessoa está dizendo para outra que vai buscá-la em algum lugar, né? Vai buscá-la, se não chover cedo. Então, tem uma condição para ir buscá-la, né? Qual é? Não chover cedo. Então, ó, como não chova temprano, irei buscar-te. Quando a gente traduz para a forma como se diria na nossa língua. Então, como a gente não faz essa construção, a ideia seria
Se não chover cedo, vou te buscar, né? Como não chova temprano, irei buscar-te. Isso é muito frequente em espanhol. É comum, tá? Usar o como com subjuntivo para expressar uma condição, né? Para que algo aconteça, para que algo ocorra. Bom, e se você fizer um pouco de memória, né? E puxar um pouquinho aí pela memória, né? A memória curta, essa do começo da aula, né? Quando eu falei sobre o subjuntivo, quando eu comecei a falar e apresentar, eu falei que ele serve também, né? Ele vai auxiliar na construção do imperativo negativo. Quando eu falo esse auxiliar, na verdade é literal, é literalmente, tá? Ele vai ser usado para formar todo o imperativo negativo, que é o que a gente fala nesse último quadro. Ordens negativas e proibições, tipo no corras. Quando se fala no corras, esse corras vem do subjuntivo, né? Que yo corra, que tu corras, que tu corras. É possível que tu corras melhor, né? Então, essa mesma forma que tu corras, eu uso para formar ou para dar uma ordem negativa para a segunda pessoa tu. No corras. O verbo a forma verbal é a mesma, mas são coisas diferentes, né? Imperativo negativo e presente do subjuntivo. Ok? Quando a gente assistiu aula sobre esse conteúdo, a gente viu um pouco do que vocês estão vendo aqui, ou basicamente viu tudo, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Já que é uma aula de revisão. Quando eu falo tudo, eu digo como conteúdo, né? Esse conteúdo já foi visto. Então, ele está sendo aqui revisado. Beleza. Então, a gente vai agora recordar como é que se faz a conjugação do presente e do subjuntivo. Nesse caso particular, no caso dessa revisão de hoje, a gente está falando especificamente de verbos regulares. E eu vou escrever aqui em cima. Você sabe, eu falo isso sempre nas aulas, que para vocês, né, segundo ano, o espanhol ele vai servir para a gente, principalmente, para a gente precisa entender, ler, interpretar, né? Existem outras abordagens de conversação, que essa você consegue hoje de várias maneiras. Tem, inclusive, atualmente uma disciplina, né, chamada Piauí Habla Espanhol, que orienta um pouco nesse sentido também. Mas o nosso espanhol aqui a gente chama de instrumental, né? Então, a gente conhece a estrutura, a gente conhece as formas, com o intuito de construir essa habilidade de poder ler um texto e interpretá-lo, entender o que é que esse texto falou, né? Porque é para isso que eu vou precisar, para ler um jornal, para ler uma revista, para fazer uma prova Enem, para fazer uma prova para um mestrado, para um doutorado, porque precisa demonstrar um conhecimento de língua estrangeira, inglês, espanhol, né? Que você pode ler em outra língua, e entender e estudar em outra língua, porque é quase certo que você vai encontrar, vai precisar, né? E a gramática ela serve para que a gente também conviva com a língua, como um apoio, né? Para que a gente não fique somente lendo textos, né? Embora a gente faça isso, leia e interprete. Esses verbos são regulares e a gente, quando fala que um verbo é regular, significa dizer que ele não sofre alteração no radical dele. Em espanhol chama-se de radical, mas também pode ser chamado de raiz, a raiz do verbo. E é interessante chamar de raiz porque é o que diz o significado, o sentido do verbo. Então, eu tenho aqui 3 verbos. O verbo viajar,
que é um verbo terminado em AR, o verbo comer, que é um verbo terminado em ER, e o verbo escrever, que é um verbo terminado em IR. Igual ao português, quando estão no infinitivo é uma forma impessoal do verbo, eles terminam em AR, ER e em IR. Português não é assim? Viajar, comer, subir, partir, né? Bom, e aí, quando a gente fala que o verbo é regular, ele segue esse mesmo esquema que vocês estão vendo aqui. Tira-se o AR, no caso de viajar, conserva-se o radical, que vai até o J, né? Repare que eu coloquei aqui de cor escura, de preto, né? O radical do verbo viajar, né? Mas só o radical, ele não me diz quem foi que praticou a ação. Para eu expressar, para eu dizer quem praticou a ação, eu tenho que recorrer a essa partícula que está aqui de vermelho, que eu chamo de desinência. Essa partícula que está de vermelho, que eu chamo de desinência, ela é quem vai dizer para mim quem praticou a ação. Então, aquela máxima de dizer que o verbo tem que concordar com o sujeito, quem faz essa concordância é a desinência. Veja, portanto, qualquer verbo regular terminado em AR, concordado na primeira pessoa, que é yo, vai terminar em E, que yo viaje, que yo cante, né? Que yo hable, que yo mire, que yo estudie, vai terminar em E. Estudie, cante, hable, mire. Primeira pessoa, yo. Se eu tenho que concordar esse verbo na segunda pessoa, que é tu, aí já muda a desinência, ó. É es. E é uma marca da segunda pessoa, tu, no presente do subjuntivo, ter esse S. Para verbo terminado em AR, ER e para verbo terminado em R. Que tu cantes. Aqui no caso, verbo terminado em AR. Já se eu precisar concordar esse verbo na terceira pessoa, que em espanhol é ele, masculino, ella, feminino, e o usted. O usted, vocês sabem que eu repito desde o primeiro ano. É o você do espanhol. Ele está aí junto porque ele pega a mesma forma verbal. A forma verbal é a mesma para ele. Então, que ele viaje, que ella viaje, que usted viaje. É possível que usted viaje esta noite? E aí, não sei se vocês repararam, a desinência da terceira pessoa tem aqui essa coincidência. É a mesma da primeira. Que yo viaje, que ele viaje, que ella, que usted viaje, né? Então, dependendo do contexto, convém usar o pronome. Se eu precisar concordar o mesmo verbo na primeira pessoa nós outros, então a desinência vai ser hemos. Que nós outros viajemos, que nós outros hablemos, né? Miremos, cantemos. Se eu precisar concordar esse verbo na segunda pessoa do plural, que é o vosotros é o vós do espanhol, é um pronome usado especificamente pelos espanhóis da Espanha, já que na América usa-se o ustedes. Então vai ser eis, que vosotros viajeis, canteis, hableis. Um detalhe da segunda pessoa vosotros é que sempre termina em is. Viajeis, comais, escribais. Se eu precisar concordar esse verbo na terceira pessoa, que é ellos, o plural de ele, ellas, o plural de ella, e ustedes, que é o plural do usted, e o ustedes é o substituto do vosotros na América, eu vou usar em, que ustedes, que ellos, que ellas, que ustedes viajem, tá? Então, fiz toda essa explicação detalhada, né? Desculpa,
para que vocês observassem na importância da desinência, na função da desinência, essa partícula de vermelho. E é interessante porque, inclusive, alguns verbos irregulares vão usar também essa mesma desinência. Alguns, quando eu falo alguns, é porque não são todos, mas muitos, tá? Porque o que vai fazer irregularidade é uma alteração no radical, já que no começo desse slide eu falei para vocês, é regular, o radical não muda, tá? Quando é irregular, muda o radical, mas vai ser a mesma desinência. Porém, alguns verbos têm a sua própria irregularidade. O mesmo procedimento de tirar o infinitivo. No caso aqui de comer, eu tiro o ER. E de usar a desinência para concordar, ela vale, ER e IR. Então, no caso, o verbo terminado em ER, comer, que eu coma, que tu comas, que ele coma. A mesma coisa que eu falei aqui anteriormente. Aqui muda porque é um verbo terminado em ER. Repare que na desinência tem A, que eu coma, que tu comas, S no final, que ele, que é, que você coma, igual à primeira pessoa. Que eu coma, que ele, que é, que você coma. Que nós outros comamos, que vosotros comais, que ellos, que eles, que ustedes comam. Aqui é a mesma coisa. Em que sentido? De que vai ter S na segunda pessoa, comas. A primeira e a terceira tem a mesma forma. Comais termina em S, comam com N no final. E essa desinência de verbo terminado em ER, ela vai servir também para os verbos terminados em IR. Tira-se o IR, conservei o radical aqui e anotei de preto, e aí compare com a conjugação do verbo comer, que termina em ER, e repare que é a mesma desinência. Isso é uma coincidência que não acontece para todos os tempos, né? Em alguns tempos verbais, acontece isso, tá? Aqui no presente subjuntivo também tem essa coincidência. Então, ó, que eu coma, que eu escreva, desinência, a. Que tu comas, que tu escribas, desinência, as. Que ele, que ella, que usted coma, escriba, desinência, a. Que nosotros comamos, escribamos. Que vosotros comais, escribais. Que ellos, ellas e ustedes comam, escribam. Tá vendo que eu coloquei uma setinha embaixo? Para chamar a atenção para isso, né? De que se usa aqui as mesmas desinências para verbos terminados em ER e verbos terminados em IR. Sigamos. Deixa só eu aqui apagar aqui isso. Se vocês estiverem fazendo print, ó, forem fazer print da imagem, o momento é agora, né? Que tá bonitinho aí, limpo. Tem as setinhas com as observações, tá? Vamos para frente. Bom, aqui como é exercício, né? E eu costumo marcar um tempinho para que vocês tentem responder. Eu vou fazer isso. Ler o enunciado. É aquele momento do teste. Vocês lembram que a gente sempre faz uns testes. Quiz no inglês, se você quiser. Em espanhol pode chamar test, né? Que é o que? É a gente treinar o que a gente acabou de ver, o que a gente acabou de conhecer, né? Então, no caso da questão 1, a gente vai praticar. Repare que estudar é um verbo terminado em AR. Então, vai se conjugar igual a viajar. Ó, marca la alternativa que completa la frase abajo correctamente con el verbo en presente de subjuntivo. Esse enunciado se repete nas próximas 4, 5 questões, algo assim, tá? Nesse modelo. Abre aspas. Quero que nós outros, então eu vou concordar o verbo na primeira pessoa plural nós outros. A gente vai marcar aqui 1 minuto, no final, né, a gente corrige. 1 minutinho.
Ok. Vamos lá então, né? Muito tranquilo, né? Estudar. Que eu estudie, com E no final, como está na letra A, é. Que tu estudies, como está na letra B. Que ele, que ella, que usted estudie, como está na letra E. Que nosotros estudiemos. Você reparou que o verbo termina em AR, mas é subjuntivo. Na desinência tem e não A, né? Então, se ligue nisso. Que nós outros estudiemos. Deixa eu ver se está animado. Não, não está animado. Espera aí. Caneta. Está na letra D. Estudiemos. Essa é a primeira questão. Responde ela a letra D. Como vocês mandam, né? No chat mandam assim, né? Primeira D. E aqui, estudiemos. Vamos para a segunda questão. A gente marca esse 1 minuto do mesmo jeito. 1 minuto. Então, do mesmo jeito que a gente fez na questão 1, como no os. Olha, quando a gente viu isso aqui, eu dei uma dica boa para a conjugação do vós outros. Qual foi essa dica boa? Que sempre termina em is, né? Sempre termina em is. A não ser que tenha mais de uma forma, e você analisa que é uma característica para a conjugação dos verbos para a segunda pessoa vós outros, é esse is no final. Olha para a letra A, B, C, D, E, é um verbo também terminado em AR, portar. Portar significa portar, comportar-se, né? Vai ser então, ó, porteis. Como não os porteis bien, não os regalarei el cochecito. Letra E. Seria mais ou menos assim, se vocês não se comportarem bem, não ganharão o carrinho. Né? Cochecito é o diminutivo de coche. Ito, ita, em espanhol, quer dizer pequeno. Como não os porteis. Aí lembra que o como, acompanhado de um verbo no subjuntivo, significa uma condição? Então, a condição para ganhar o carrinho é se comportar bem. Ser um bom menino, uma boa menina, sei lá, enfim, né? Porteis. Questão 2, questão 3. A gente vai de 1 minuto também. Marca 1 minuto.
Ok, vamos lá. Então, podemos ir a ver essa película quando passar, né, na terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural é ellos, ellas e ustedes. A gente está falando de um verbo terminado em AR. A desinência tem E, né? E os verbos na terceira pessoa, em espanhol, eles terminam em N no final, né? Então, na letra A tem passam, passemos, passemos é nós outros, passes, que tu passes, passe, ou eu passe ou terceira pessoa, você passe. E tem passem, como a gente falou, né? Termina com N no final. Então, podemos ir a ver essa película quando la passem nel cine. Beleza. Questão 4. Marca a alternativa. Quando comprar-se tu el coche, nós iremos à la playa. A gente vai marcar também 1 minuto aqui. 1 minuto. Então, vamos lá. Quando comprar-se tu el coche, nós iremos à la playa. Aqui, esse SE no final significa dizer que o verbo é reflexivo. Então, a gente tem que acompanhar de um pronome reflexivo, que seria quando yo me compre, quando tu te compres, quando ele, quando ella, quando você se compre. Quando nós outros nos compremos, vosotros os compreis, ellos se comprem. O pronome para a segunda pessoa é te, então quando te compres, na letra A, el coche, o carro, nós iremos à la playa. E para ir concluindo essa aula de hoje, Joaquim quer que tu prestes, né, a Joaquim, letra A. Quando ellos ahorrar, ellos, terceira pessoa. Quando ellos ahorrem, ahorrar significa economizar. E a gente já vai aqui, portanto, cadê? Pronto. A gente vai chegando ao final desse encontro, né, dessa aula de revisão, tá? A gente viu o conteúdo que a gente já tinha visto, a gente fez mais exercício, aprofundei, falei mais sobre o presente do subjuntivo, dei outros exemplos. Obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça que tem uma aula gravada onde eu continuo essa mesma revisão com outras abordagens, interpretação. E até o nosso próximo encontro. Muitíssimas gracias. Nos vemos.